A paz do Senhor, crianças. Espero que todos estejam bem. Nesse vídeo de hoje, o tio Coutinho trará um assunto que tem sido já abordado nas últimas semanas, que é sobre as mães da Bíblia. E falaremos um pouco a respeito da mãe de Moisés, sim, Joquebede. E o trecho da palavra que nós vamos meditar um pouco sobre as atitudes dessa mãe corajosa está no livro de Êxodo, no capítulo 2, do verso de número 1 ao verso de número 10, que diz assim a palavra do Senhor: O nascimento de Moisés. Foi-se um homem da casa de Levi e casou-se com uma filha de Levi. A mulher concebeu e deu à luz um filho. Vendo que ele era formoso, escondeu-o 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de juncos e o revestiu de betume e piche. Então pôs nele o menino e largou entre os juncos à beira do rio. Sua irmã postou-se de longe para saber o que lhe havia de acontecer. A filha de Faraó desceu para se lavar no rio, e as suas donzelas passeavam pela beira do rio. Ela viu o cesto no meio dos juncos e enviou a sua criada e o tomou. Abrindo-o, viu o menino. Ele chorava e ela teve compaixão dele e disse: Este é menino dos hebreus. Então disse a sua irmã, a filha de Faraó: Queres que eu vá chamar uma ama dentre as hebreias que crie este menino para ti? Respondeu-lhe a filha de Faraó: Vai. Pois a moça e chamou a mãe do menino. Então ela disse à filha de Faraó: Leva este menino e o cria, que eu te darei o teu salário. A mulher tomou o menino e o criou. Sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, a qual o adotou. Ela lhe pôs o nome de Moisés e disse: Das águas o tirei. Então, dentro desses versos, vai falar sobre Joquebede. Aqui não menciona os nomes, não menciona o nome de Joquebede, não menciona o nome de Miriam, que foi quem ficou ali avistando a beira do rio, né, para saber o que aconteceria. Mas nós podemos entender que versos antes a palavra nos diz que houve uma ordem de Faraó para que todo o menino hebreu que nascesse deveria ser lançado no rio para morrer. Isto, Faraó deu essa ordem maldosa porque ele tinha medo que o povo hebreu, o povo judeu, o povo de Israel crescesse muito. Eles eram escravos no Egito, mas que ele tinha medo do povo crescer muito e, sendo homem, faria parte do exército e poderia lutar contra os egípcios. Faraó teve medo. E no medo, às vezes a pessoa toma atitudes que ela não pensa muito bem, se são atitudes corretas ou não. Isso nós devemos tomar muito cuidado. E esse exemplo de Faraó, esse exemplo ruim, mas ele pode servir para nós para que a gente não tome atitudes na hora do medo. Pelo contrário, nós possamos fazer como Joquebede fez. Porque imagina só uma mãe que deu à luz, que acabou de nascer um filho. Naquela época não tinha ultrassom, não dava para saber qual que era o sexo da criança, né, antes de nascer. E quando ela viu que era um menino, ela sabia de uma ordem, que era para matar. Mas ela não se desesperou, ela não teve medo. Aliás, ela pode até ter tido medo, mas ela não entrou em desespero e não acatou e não já cumpriu aquela ordem, que era uma ordem maldosa de matar. Não temos essa propriedade. Deus, Ele que dá a vida e Ele pode tirar a vida. Não cabe a nós fazer isso. Isso é pecado. E que Miriam, aliás, o que Joquebede fez? Joquebede, com sabedoria, ela conseguiu proteger
por 3 meses o seu filho. Mas vendo que não conseguiria mais escondê-lo ou ficar com ele, ela teve uma ideia. E essa ideia foi tomar essa atitude de colocá-lo num cesto, protegê-lo e deixar no rio Nilo. Esse mesmo rio que era para as crianças serem lançadas e mortas, ela usou e ela teve confiança, ela usou de sabedoria e de estratégia para proteger e preservar a vida do seu filho. Porque ela colocou no rio e Miriam, ela foi acompanhando e ficou observando de longe para ver o que aconteceria com a criança. Imagina, não foi uma situação fácil. Mas a mãe, não que ela abandonou, ela num ato de ali de preocupação que ela não conseguia mais esconder a criança, ela teve essa atitude, mas ela confiou. Ela confiou que nada de mal aconteceria com seu filho. E Miriam foi para a margem do rio observar. E eis que, como a palavra nos diz, que a filha de Faraó, junto com as suas criadas, elas estavam no rio porque a filha foi se banhar. E ela encontrou a criança e Miriam já se aproximou e perguntou: Você quer que eu busque alguém do meio do povo hebreu para que seja a ama, ou seja, para que seja a cuidadora, para que seja a babá da criança? Já que a filha de Faraó teve compaixão, ou seja, ela sentiu ali no seu coração pena daquela criança que estava chorando. E ali ela de imediato responde: Sim, vai. E Miriam, vendo que era o seu irmão, ela chamou a sua mãe, Joquebede, e Joquebede pôde cuidar do seu filho. Então, mesmo no momento da dificuldade, de uma ordem contrária, Joquebede ela mostrou confiança, ela demonstrou sabedoria. E a palavra de Deus, crianças, nos diz em Provérbios 24:3 que com sabedoria se edifica a casa e com entendimento ela se estabelece. Ou seja, ela teve um momento de reflexão, de confiança. Sabendo que ela era da linhagem da tribo de Levi, de uma tribo adoradora a Deus, ela usou de sabedoria, teve confiança para proteger o seu filho Moisés. Então, sabedoria, confiança e proteção. Nós passamos por momentos difíceis. Temos passado esse momento de isolamento, tudo isso que não precisa repetir, que a gente já sabe, já tem mais de um mês que estamos nessa situação, nessa condição, indo para 2 meses. Mas com tudo isso nós podemos confiar no Senhor. Nós podemos ter na palavra meios para fortalecer a nossa confiança, para saber que estamos protegidos por Deus e usar de sabedoria, não se desesperar com todas as notícias, com tudo que se tem falado, mas procurar confiar, saber que estamos protegidos e usar de sabedoria. Como, tio, usar de sabedoria? Orando, obedecendo ao pai e à mãe, procurando direcionamento através deles, procurando através da palavra, louvando a Deus, meditando, refletindo na palavra, orando, falando com o Papai do céu, falando com Deus, falando com o Criador, que Ele cuida de tudo. Ele está ciente de tudo que está acontecendo. E tudo isso é permissão do Senhor. Confie. Joquebede, ela foi uma mãe que, nesse trecho, que são poucos os relatos que a palavra dá sobre Joquebede, mas nós aprendemos o quão importante, o quão amorosa, o quão preocupada ela foi, o quanto ela confiou e ela perseverou para proteger o seu filho. Né? Ela
esperou na providência e a providência veio. E Moisés, ele foi um grande líder escolhido por Deus para libertar o povo da escravidão. Fique com essa palavra, crianças. Sabedoria, confiança e proteção. É um exemplo que essa mãe, uma das mães que temos na Bíblia, ela nos passa. Que Deus os abençoe e espero vê-los em breve. Um grande abraço. Tchau.